Estamos na Red Zone, seus loucos para o futebol americano. Como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Como passaram de domingo de wildcard, 3 jogos bons. Vamos dizer assim, um jogo bom, um mais ou menos e um jogo excelente que foi o Sunday Night Football. Mas nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, porque também temos algumas notícias sobre a NFL, sobre times, quem sai, quem não sai, a quem perde quem aí, e também algumas contratações e demissões. Mas antes disso, deixa aquele seu like maroto. Se você ainda não se inscreveu, considere se inscrever, aí ative o sininho das notificações também, e também comente, deixe as suas ideias aqui sobre tudo aquilo que vai ser comentado, falado aqui no vídeo. Eu quero saber a sua opinião também, conversa comigo aqui nos comentários e compartilhe com seus amigos, que isso ajuda muito também. Já fizeram tudo isso? Então vamos embora, solta a vinheta. Vamos começar o vídeo com as notícias da NFL, falando aqui de que a liga pretende fazer algumas mudanças, cogita mudar algumas coisas no formato dos playoffs para a próxima temporada 2025-26. Por que eles querem fazer isso? Não sei se vocês já prestaram atenção, se você não acompanha tanto a NFL há tanto tempo, como que funciona os playoffs? Nós temos 2 conferências, cada conferência é dividida em 4 divisões, leste, oeste, norte, sul. A conferência americana, a AFC, e a conferência nacional, a NFC, cada uma com essas 4 divisões. Como funciona a classificação para as finais, os chamados playoffs? São 4 campeões de divisão. O primeiro de todos fica de folga na primeira semana de playoffs. Os outros 3, mais 3 segundos ou terceiros colocados, dependendo da classificação, vão visitar os campeões de divisão. Qual que é o problema disso? Nós temos, em alguns casos, times que ficaram em segundo ou terceiro lugar nas suas divisões, que classificaram para os playoffs, mas que vão ter que visitar outros times que foram campeões de divisão com menor quantidade de vitórias. Tá certo, parece muito injusto, só que, querendo ou não, é o que mantém a regularidade da liga até hoje. O que eles querem mudar? Eles querem mudar esse padrão. Vai manter ainda os 7 classificados para os playoffs. O primeiro de todos vai folgar na primeira semana de wildcard, ou seja, não joga no wildcard. Mas os outros 6 jogarão de acordo com a sua classificação em vitórias. Ou seja, não importa se você vencer a divisão, como aconteceu, por exemplo, no jogo de ontem à noite entre os Commanders e os Buccaneers. Os Buccaneers jogaram em casa porque foram campeões da NFC Sul, com 10 vitórias e 7 derrotas. Porém, os visitantes ficaram em segundo lugar na NFC Leste, com 12 vitórias e 5 derrotas. Na prática eles foram muito mais vitoriosos, eles tiveram muito mais méritos do que o Buccaneers, só que o Buccaneers venceu a sua divisão. Qual é o problema disso? Em tese, você vai ter um time mais fraco mandando o seu jogo, o que pode diminuir a qualidade dos playoffs a partir do Divisional Round, que é a segunda fase dos playoffs. Se um time mais fraco vencer pelo fator casa, a torcida ajudou, aquele ânimo, coisa e tal, só que aí depois ele vai visitar outro time geralmente mais forte do que ele, e aí a chance dele se dar mal ou de ter um jogo um pouquinho mais ruinzinho é grande. Só que isso nem sempre acontece também. Então vai ter ainda discussões entre os donos dos times na NFL. Se não me engano, essas primeiras reuniões começam logo em março. Então tem essas reuniões, eles vão discutir essas possíveis mudanças. Às vezes eles acatam essa possível mudança no primeiro ano, se não der certo eles voltam atrás no ano seguinte. Ainda tem muita coisa para rolar. Se vai acontecer a mudança ou não, não sabemos. Eu acho que os times não vão aceitar, ok? E como ele é tudo por votação, se a maioria dos donos votarem contra essa ideia, vai manter do jeito que está, pronto e acabou. Se a maioria absoluta votar a favor da mudança, em 2025, 2026 nós vamos ter essa alteração na regra dos playoffs. Mas muita água ainda vai passar abaixo dessa ponte, a gente tem que aguardar muita coisa ainda. Se você assistiu ontem o jogo entre Green Bay Packers e Philadelphia Eagles, talvez você tenha notado um caso curioso ali na sideline dos Eagles. Teve um momento aí que as câmeras flagraram, filmaram A.J. Brown lendo um livro, tipo um livro de autoajuda.
E aí foram questionar ele, né, se ele estava frustrado, coisa tal. Assim, não, gente, eu faço isso há um bom tempo, só que vocês nunca tinham visto ainda, não tinham filmado. Não sei porque vocês acham que eu tô sempre perturbado com alguma coisa, não, eu só faço isso que é algo para eu relaxar, para deixar eu com a mente mais solta, para deixar eu mais tranquilo pro jogo. Talvez seja, né, não vamos também duvidar tanto da palavra do A.J. Brown. Até porque ele não estava com cara de quem está chateado na sideline, ele estava até com um cara bem humorada enquanto ele estava com o livro nas mãos. Mas pegaram, virou assunto nas transmissões, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, e aí nós temos essa conversa. Ah, Isaac, mas ele poderia estar vendo lá o tablet com as jogadas, coisa e tal, talvez ele já tivesse visto. Isso foi mais pro final do jogo que ele foi pego lendo o livro. Não é uma irregularidade, ele não está fazendo nada demais. E o time estava vencendo, se o time estivesse perdendo, talvez pegasse até pior. Mas como o time estava vencendo, não vai dar em nada isso daí, talvez ele continue levando o livro, porque se isso faz bem para ele enquanto ele está lá na sideline esperando o momento de voltar pro jogo, deixa ele fazer essa leitura, tá tranquilo, A.J. Brown, nenhum problema, mesmo que estivesse perdendo o jogo. Agora, saindo de uma encrenquinha de nada nos Eagles e continuando no time da Filadélfia, os Eagles vão enfrentar um problema sério para a continuidade dos playoffs. O linebacker Nakobe Dean vai perder o restante dos playoffs. Ele saiu contundido ontem com lesão no joelho, e ele não volta para a Divisional Round, não volta para possível final de conferência, nem mesmo para um possível Super Bowl. Pelo menos essa é a notícia agora, tá? Vai que chegou no Super Bowl, Nakobe Dean deu um jeito de voltar para o Super Bowl. Ah, você estava errado, Isaac, você falou que ele não voltava. Agora, as notícias agora estão dizendo que ele não vai mais jogar nesses playoffs, independentemente se chegarem ou não no Super Bowl, ok? É uma perda, vamos dizer assim, que vai ser sentida, porque Nakobe Dean faz uma diferença gigantesca nessa segunda linha aí de proteção, ou de proteção não, de ataque ao quarterback adversário. Então talvez faça uma boa diferença para esse corpo de linebackers, para esse corpo defensivo dos Eagles. Voltando para os Falcons, mais uma demissão lá no time de Atlanta. Agora quem vai embora é o coordenador defensivo Jim Lake. Ele deixa o cargo após uma única temporada, foi a primeira vez que ele foi coordenador defensivo. Ele já tinha trabalhado com o head coach Raheem Morris quando ele era coordenador em outros tempos aí lá no Tampa Bay Buccaneers em 2007 e depois em 2023 no Los Angeles Rams. Se juntou a Raheem Morris lá em Atlanta para ser o coordenador defensivo. Não teve assim um trabalho muito ok, tá certo. Ele não teve um baita time de defesa para organizar, faltou pass rusher, faltou ali melhor qualidade para o desenvolvimento das jogadas defensivas. Só que aí entra também a qualidade das jogadas que você cria e de como você aproveita os jogadores que você tem no seu elenco, como por exemplo faz o coordenador defensivo dos Lions, que mesmo tendo perdido peças importantíssimas, continuou mantendo sua defesa ainda relevante e mostrando jogadas que ele teve que alterar ou teve que adaptar pela falta de um pass rusher de qualidade ali nas pontas da linha defensiva. A rotatividade gigantesca que ele teve com linebackers e cornerbacks, ele conseguiu usar os jogadores que ele tinha de forma que desse uma qualidade, mesmo que não acima do esperado, como seria com o Aidan Hudson e outros nomes ali na defesa, mas ele ainda assim conseguiu manter uma defesa ainda assim relevante. Tá certo, teve jogos que não foram tão bons defensivamente, mas o ataque resolveu, mas no caso do Jim Lake, ele não conseguiu fazer isso. Talvez a falta de experiência como coordenador tenha ajudado nessa situação, mas o time também não ajudou com peças, não selecionou um bom edge rusher quando precisava, quando tinha chance de fazer isso. Acabaram escolhendo Michael Penix Jr., muito cedo, por sinal. Depois conseguiram trazer o Matt Judon, fazendo uma troca com o New England Patriots, mas não foi também aquela baita ajuda. O Judon também já tem uma certa idade, já não é mais o mesmo que era no início da carreira, então isso complicou um pouco a vida do Jim Lake lá nos Falcons.
Você, torcedor dos Falcons, achou boa a demissão dele? Achou justa? Ou será que foi apenas mais um boi de piranha para tirar um pouco dessa responsabilidade das costas de Raheem Morris, já que Raheem Morris é técnico de tendências defensivas? Diga aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E para finalizar, o domingo tem uma notícia que é excelente para o torcedor de New England, já que Mike Vrabel foi confirmado como novo técnico do New England Patriots, um cara que já foi campeão pelo time como linebacker, que mesmo sendo linebacker, ele tem aí 10 recepções para touchdown recebidas aí de Tom Brady. Esse cara tem uma história com o time, conhece a cultura do time deixada por Bill Belichick e companhia limitada. Ele sabe muito bem o molho que pode manter ou trazer de volta para o time de Foxborough. Existe a possibilidade de que Josh McDaniels volte como coordenador ofensivo. Tem gente que está achando uma ideia boa, tem gente que não faria isso, mesmo achando a ideia não muito ruim, mas isso ainda são especulações. Tem muita coisa para acontecer ainda, contratações que ele vai fazer para o corpo de treinadores aí da franquia que vai acompanhá-lo como coordenadores e auxiliares. Então agora começa a remontagem da comissão técnica do New England Patriots. E aí nós vamos esperar para ver o que eles vão fazer na off-season e também no draft. Torcedor dos Patriots, um pouco mais feliz? Vocês estão aí um pouco mais animados com essa nova comissão técnica que vai se formar a partir de agora? Diga aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião sobre Mike Vrabel, head coach dos Patriots. Vamos por fim então falar dos 3 jogos de Wild Card desse domingo. Jogos que, dependendo do ponto de vista, foram ou muito bons, ou foram mais ou menos, ou foram fracos. Vamos começar com Broncos 7, Bills 31. Isaac, uma lavada. Sim, foi uma lavada. Começou com um leve susto, o jogo começou sendo aberto ao placar pelo Denver Broncos 7-0, terminou o primeiro tempo 7-3, mas depois o Bills tomou conta da bagaça toda, não deixou mais o Broncos pontuar, ficou só nesses 7 pontos do primeiro quarto mesmo, e aí foi 7-0 no segundo quarto, 11-0 com conversão de 2 pontos no terceiro quarto e 10-0 no quarto, finalizando a campanha inclusive aí com Mitchell Trubisky jogando como quarterback. Eles se deram ao luxo de tirar aí no final do último quarto o seu quarterback titular para evitar problemas de lesão e chegar com ele mais saudável, já que até unha quebrada ele teve ali no jogo. Mas porém, todavia, isso não foi nada para o Josh Allen. Quem sofreu bastante foi o Bo Nix, que apesar de ter lançado esse único touchdown do time, teve aí 13 passes completos de 22, 144 jardas apenas, 2 sacks para perda de 14 jardas, nenhuma interceptação. Não foi a melhor tarde do quarterback de Denver. Novato ainda, tem um desconto, eles chegaram mais longe do que muita gente esperava, talvez do que eles mesmos esperassem, com um quarterback novato, com um time sendo reconstruído por Sean Payton e companhia limitada. Para você ter uma ideia, se tivesse tido um jogo corrido um pouco mais efervescente, talvez tivesse facilitado um pouco mais a vida do Bo Nix. Mas o corredor mais prolífico do time foi justamente o próprio quarterback, que correu 4 vezes para 43 jardas, sendo que o running back que teve mais jardas aí no time do Denver Broncos foi o Javonte Williams com 29 jardas em 7 corridas, pouco. Ao todo nós tivemos aí 79 jardas por parte do time do Denver Broncos. Enquanto nós tivemos um Josh Allen com 20 passes completos de 26, 272 jardas, 2 touchdowns e perda de 11 jardas com 2 sacks, nós tivemos também um jogo corrido de 210 jardas por parte do time lá de Buffalo. James Cook sozinho anotou 120 jardas em 23 corridas, Josh Allen 46 jardas, Ty Johnson 44, mas isso também já no final do jogo, o jogo já estava basicamente garantido. Foi basicamente aquele samba de uma nota só, jogo de um time só, que começou com o Denver dando trabalho, mas terminou com um Denver não fazendo mais nada durante o jogo inteiro, enquanto o Buffalo Bills macetava e só não fez mais, talvez porque resolveram se resguardar para manter seus jogadores saudáveis para a próxima fase, que é o Divisional Round. Diga aqui, torcedores de Bills e de Broncos,
contente com a situação. O Broncos, contente com derrota, é claro que não está, mas satisfeito pelo que o time apresentou durante o ano inteiro? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Indo para o segundo jogo do domingo, Green Bay Packers 10, Philadelphia Eagles 22, um jogo que foi assim bem marrento, né? Começou 10-0 para os Eagles, olha só, os Eagles fizeram um ponto no primeiro quarto, depois 0-0 no segundo quarto, 6-3 para os Eagles no terceiro quarto e 6-7, né? Aí no caso 7 pontos para o time de Green Bay e 6 pontos para os Eagles, isso porque o Elliott ainda perdeu, se eu não me engano foi um extra point, ele perdeu um extra point, então poderia ter sido aí 23-10, tanto faz como tanto fez, não fez falta, nesse jogo não fez falta, e foi um jogo bem estranho pelo lado dos quarterbacks, e com o jogo corrido muito bem executado pelo lado dos Eagles, Jalen Hurts não precisou se preocupar com jardas, ok? Então nós tivemos aí 131 jardas totais, 121 se descontar as 10 jardas do sacks que ele levou, e ainda 2 touchdowns lançados pelo Jalen Hurts. Não tivemos, por incrível que pareça, não tivemos touchdowns corridos, mesmo Saquon Barkley anotando aí 119 jardas totais no jogo em 25 corridas. Jalen Hurts anotou mais 36 e o Kenneth Gainwell mais 14. Dallas Goedert e Jahan Dotson foram os marcadores dos touchdowns, foram os recebedores dos passes, enquanto do outro lado, quem anotou o único touchdown da franquia do Green Bay Packers foi o Josh Jacobs, que teve aí 18 corridas e 81 jardas, enquanto o Jordan Love teve aí 20 passes completos de 33, 212 jardas, 17 jardas perdidas em 2 sacks e 3 interceptações lançadas, nenhum touchdown. A coisa não estava boa ontem para Jordan Love, a situação foi braba para eles. Então nós tivemos um jogo aqui no Brasil que terminou 34-29 para os Eagles, com um jogo explosivo, jogo corrido, jogo aéreo muito bem disputado, mas esse primeiro jogo de wild card entre os dois finalizou com uma nova vitória dos Eagles sobre o Green Bay, mas não foi aquele baita jogo como aconteceu na semana 1 aqui no Brasil. Agora é esperar para ver quem eles vão enfrentar, porque tem jogo ainda para ser comentado aqui e tem jogo nessa segunda-feira entre Vikings e Rams. Para encerrar o domingo, um jogaço. Foi aí 23-20 para o Washington Commanders em cima do Tampa Bay Buccaneers, mas o número em pontos não mostra o que foi o número de jogadas assim emocionantes que nós vimos durante o jogo. Tivemos problemas muitas vezes em finalizar jogadas na red zone? Tivemos, mas que jogo movimentado, maneiro. Um jogo até equilibrado entre os dois quarterbacks e que foi resolvido com um field goal, exatamente a pontuação final que deu a vitória para os Commanders. Estava 20-20, field goal certeiro, 23-20, vitória do time da capital, surpreendendo o Josh Daniels jogando como se tivesse aí 3-4 anos de experiência na liga. Então o menino caiu como uma luva para o time dos Commanders, que depois de ter sido vendido e começar esse rebuild, finalmente está mostrando um futebol americano decente de ser visto. Jayden Daniels, para ter uma ideia, 24 passes completos de 35 tentados, 268 jardas, 2 touchdowns lançados, touchdowns aí recebidos por Dyami Brown e por Terry McLaurin. Dyami Brown e Terry McLaurin, que ambos tiveram 89 jardas recebidas. A diferença é que o Brown teve essas jardagens em 5 recepções de 5 alvos, enquanto o McLaurin teve aí 7 recepções em 10 alvos, marcando essas 89 jardas e o seu touchdown. Foi um jogo muito legal de ser assistido. Jogo corrido não foi assim, aquele baita jogo corrido, mas ele apareceu em momentos assim, que eram essenciais de aparecerem. O corredor mais marcante do Washington Commanders foi o Jayden Daniels, com 36 jardas em 13 corridas. O Austin Ekeler teve 27 jardas, enquanto o Brian Robinson Jr. apenas 16 jardas em 10 corridas. Assim, não foi aquele baita jogo corrido, foi um jogo muito mais aéreo e, por incrível que pareça, eu achei que no jogo aéreo quem ia se dar melhor nesse jogo fosse a defesa dos Buccaneers. Mas eles tiveram uma contusão que modificou um pouco o parâmetro da defesa. O Jamel Dean, ele saiu com uma contusão, se não me engano foi no ombro, ele não voltou mais, e depois dessa contusão,
o jogo aéreo ficou muito mais fácil de ser usado pelo Washington Commanders ali durante a partida. E é nesse momento que nós vemos o time dar aquela deslanchada legal durante a partida e virar o jogo e conseguir a vitória. O Buck Irving, pelo Buccaneers, ainda teve as suas 77 jardas, mas não teve um único touchdown corrido de nenhum dos lados. O Baker Mayfield teve 15 passes de 18, quase que perfeito. 185 jardas apenas, 2 touchdowns. Perdeu apenas 2 jardas com sacks. Ele foi sacado uma única vez, perdeu 2 jardas. Então foi um jogo bem equilibrado. Só que no final o Mayfield tomou umas decisões bem diferentes. Teve um momento ali que ele deu uma travada no under center ali, recebeu a bola, meio que parou, facilitando ainda o tackle em cima do running back. Se não me engano era o Buck Irving mesmo. Ele foi tacleado atrás da linha de scrimmage. Essa situação não foi legal no final do jogo, parece que eles se perderam um pouco. E o próprio Raheem Morris, na administração do relógio, ele poderia ter pedido tempo técnico ainda antes de baixar de 1 minuto o relógio, ele esperou chegar em 50 segundos. Então o Raheem Morris, na verdade, como foi dito ontem na transmissão ali da DAZN, com o Aldo Luiz e comentários do Lipe Vieira, o Aldo Luiz falou assim que... O Lipe Vieira também falou que não é possível, né? Todo mundo ali na NFC Sul tem problema com a administração de relógio. Eles vão ter que fazer um cursinho para aprender a administrar tempo de jogo durante essa pós-temporada, porque quase todos os times ali, principalmente o Falcons e o Buccaneers, tiveram problemas com a administração de relógio. E aí, isso acabou se provando um mau negócio para o Buccaneers, que acabou sendo eliminado dos playoffs, agora a ver o seu rival Commanders chegar no Divisional Round. Você, torcedor dos dois times, ou você fã de NFL, o que achou desse jogo? Eu achei magnífico. Até agora, o melhor do Wild Card. Não teve jogo melhor ainda, tá certo? Ainda tem o Vikings contra os Rams. Pode ser melhor? Pode, tudo pode acontecer, é NFL. Tanto pode ser até pior do que aconteceu ali com o Texans e o Chargers, que foi um jogo assim bem maluco, mas assim, qualidade não foi tão bom. Vamos aguardar e ver, porque a situação tá bem interessante nesse wildcard, muito melhor do que outros wildcards que nós vimos aí anos anteriores. Esse foi o nosso vídeo, espero que você tenha gostado. Deixa seu like, se inscreva, ative o sininho, também comente, eu quero saber o que você achou desses jogos, dessas notícias. E aí, compartilhe com seus amigos para eles receberem esse vídeo também, e aí o YouTube começa a espalhar para mais pessoas. A gente se vê no próximo vídeo, vamos embora para mais touchdown. Valeu!